Graças, paz, irmãos. Mais uma vez aqui gravando Coronavírus e Cristo. Estamos no nosso nono vídeo, que corresponde ao capítulo 9 do livro do John Piper, que vai falar a respeito do coronavírus servir para realinhar a nossa vida ao valor infinito de Cristo. E o John Piper vai usar um texto bíblico bastante curioso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora comigo para refletir um pouco nesse texto aqui. Vamos lá, vamos nessa juntos. É o texto que se encontra em Lucas, capítulo 13, do verso 1 ao verso 5. Lucas 13, do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele momento, estavam presentes algumas pessoas que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhe respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou pensais que aqueles 18, sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecerei. Vejam só que passagem curiosa. Essa passagem fala de alguns homens que estavam comentando sobre homens galileus que Pilatos, então o procurador da Judéia, havia matado e misturado seu sangue com o sacrifício que aqueles galileus prestavam, obviamente, no templo. Foi realmente um choque, né? Algo a nível de barbárie, e aquelas pessoas ficaram bastante impressionadas com o acontecido e começaram a se perguntar: o que será que esses camaradas fizeram para ter uma morte assim tão horrenda, né? E seu sangue ser misturado ao sangue dos sacrifícios? Por que aconteceu uma calamidade dessas com esses homens? E aí Jesus vai aparecer nesse diálogo para confrontar esse tipo de raciocínio que se tinha. Porque o tipo de raciocínio era o seguinte: eles sofreram aquilo, talvez porque eles tiveram um pecado mais grave, um pecado maior do que as outras pessoas. E Jesus fala: olha, eles não tiveram um pecado maior do que ninguém. Eles não eram mais pecadores do que o restante de Jerusalém. E ao invés de vocês se preocuparem com o pecado deles, ao invés de vocês se preocuparem com a vida deles, ao invés de vocês se preocuparem com o que aconteceu com eles, estejam atentos aos sinais. Estejam atentos àquilo que vocês precisam saber a respeito de si. Em vez de olharem para os pecados daqueles homens, olhem para os vossos pecados. Meus irmãos, o que Jesus faz aqui é incrível. Jesus vai mostrar que aquela situação, ela deve ser um alerta para o arrependimento dos vivos. Os que morreram, segue-se o juízo. Os que morreram vão ter Deus pela frente e o juízo final. Mas aqueles que estão vivos, se não se arrependerem, também vão estar diante de Deus e do juízo final. E aí Jesus usa um outro acontecimento. O primeiro acontecimento foi um acontecimento causado por Pilatos, causado pela maldade, a crueldade daquele homem, daquele político. O segundo acontecimento, que aconteceu ali em Siloé, onde a torre caiu, a gente presume ter sido uma fatalidade, um acidente, matando 18 homens. E Jesus vai dizer: aqueles 18 homens também não eram mais pecadores do que o restante de Jerusalém. Por isso, fiquem atentos vocês, desculpem, e se arrependam. E olhe que Jesus vai falar basicamente a mesma coisa duas vezes, no verso 3 e no verso 5. Se não vos arrependerdes, todos vós também
perecereis. Se o mundo não se arrepender dos seus pecados, irá perecer. E o que seria então essa calamidade que é o coronavírus, onde há pessoas morrendo? Muitas vezes a gente olha para determinadas figuras, né? Houve muita polêmica em torno da morte do ator Paulo Gustavo, e alguns crentes chegaram até a mencionar: ele está morrendo de coronavírus por causa da vida dele, né? E dos pecados dele. Muita gente buscou associar a pandemia do coronavírus ao que aconteceu num desfile de escola de samba, né? E a gente fica sempre nessa mesma, batendo nessa mesma tecla, né? O pecado do outro, o pecado de quem tá ao lado, e não o meu pecado e não a minha vida. Então isso aconteceu porque aquele camarada era ruim, isso aconteceu por causa do karma, isso aconteceu, né, porque o universo conspirou em si. O mundo todo, né, tem a sua filosofia, as suas respostas, as suas indagações, mas o que Jesus Cristo diz na Bíblia, e nós devemos acreditar na Bíblia, e vimos um pouco disso, né, nos vídeos anteriores, no fundamento que é a palavra de Deus, que o coronavírus, como calamidade, ele não está matando pessoas porque uns são mais impiedosos do que outros. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas se o coronavírus tem matado pessoas e nós estamos vivos, precisamos então, pessoal, só o vizinho está fazendo alguma coisa aí em cima e está tendo um barulhinho. Não sei se chega a atrapalhar o vídeo, mas, por favor, espero que vocês ignorem um pouco esse barulho e se concentrem aqui, tá bom? Mas, voltando então, nós temos então, não é, essa mentalidade do pecado alheio, mas o pecado que é nosso, a gente não confronta e não trata. Se tem pessoas morrendo e são ímpias, ou são crentes, mas estão acometidas pelo coronavírus, estão acometidas, né, por alguma outra calamidade, nós que estamos vivos precisamos atentar para esse sinal. É tempo de se arrepender. É tempo de se arrepender e alinhar nossa vida ao valor infinito de Cristo. Por quê? Porque muitos de nós colocamos os nossos corações nessa vida, nas coisas dessa terra, no trabalho, no dinheiro, e vem aí o coronavírus, coloca você num leito de hospital, num respirador, e você capota, você morre. Você não tem como se autocurar, você não tem como devolver a vida a si mesmo, você não tem como dizer assim: eu não vou pegar coronavírus não, agora não dá porque eu tenho um casamento marcado. Não, você não tem controle nenhum sobre isso, você não tem controle sobre a sua vida. Nesse caso aqui, meu corpo e minhas regras não valem de absolutamente nada. Mas a gente tem colocado o coração nisso, a gente se debruça nisso, em vez da gente debruçar a nossa vida e viver a nossa vida por Cristo, por seu reino, sendo embaixadores do seu reino majestoso que há de vir. A gente está vivendo no aqui e agora, esquecendo que há um porvir. E aí o C.S. Lewis, no livro Peso de Glória, e o John Piper usa isso aqui nesse capítulo, fala que muitas vezes nós somos que nem uma criança que está numa casa, como se fosse um barraco, brincando com bolinhos de lama, e alguém oferece um final de semana na praia, e a criança diz: não, eu quero ficar aqui com meus bolinhos de lama, porque parece que ele não faz ideia do que o final de semana na praia irá lhe proporcionar. E a gente fica nessa, querendo colocar o nosso coração nas coisas da terra, sem se dar conta daquilo que Cristo em seu reino irá nos proporcionar, que é muito melhor, que é muito maior. Então o coronavírus é esse realinhamento, ou produz, melhor dizendo, esse realinhamento para aqueles que se atentam e para aqueles que se arrependem, para que a gente tire o coração desse mundo pecaminoso, para que a gente tire o coração desse mundo caído, para que a gente tire o coração e deixe de projetar a nossa vida de acordo com os padrões mundanos, de acordo com os padrões carnais,
e olhe para a infinita graça da pessoa e da obra de Jesus e se apegue a ela. Porque como diz o salmista no Salmo 63, verso 3, a tua graça é melhor que a vida. E o John Piper usa uma frase de impacto muito legal, que ele vai dizer que a gente precisa mais de Deus do que da respiração. A gente precisa mais de Deus do que o ar, até porque é Deus quem nos dá o ar, até porque é Deus quem nos dá o fôlego de vida. Então, meus irmãos, sendo o coronavírus uma calamidade, um espinho na carne, algo que doa, algo que cause algum estrago, perdão, devemos observar isso com olhos espirituais. Não devemos deixar o recado passar. Não devemos deixar essa mensagem de lado, porque na calamidade nós também podemos encontrar graça. Na calamidade também, nas nossas fraquezas, o Espírito do Senhor se mostra forte e nos fortifica. Nós temos a revelação de Deus, às vezes, muito mais nítidas em momentos de dor, em momentos de falta, em momentos onde perdemos algo, e é aquela perca que se torna ganho, e precisamos perder determinadas coisas para ganhar a Cristo, sabendo que o valor de Cristo é infinitamente maior do que a gente perdeu. A gente pode perder a nossa saúde, a gente pode perder a nossa vida aqui, mas se nós temos Cristo, se Cristo é o nosso ganho, como diz Paulo em Filipenses 1, 21, se viver é Cristo, a morte é lucro. E aí assisti por esses dias, né? O filme, tem na Netflix, fica aí a dica, o apóstolo Paulo, um filme ficcional, né? Mostrando ali o encontro de Lucas com Paulo, com algumas falas ali, né? Algumas conversas que não estão registradas no Evangelho, imaginação de quem produziu o filme, do roteirista, mas muito dos diálogos são embasados em versículos, né? Em passagens de cartas paulinas, e é um filme que mostra ali o quanto, né, Paulo, homem já velho, né, idoso, uma prisão que é uma pocilga, né, uma masmorra fria, cheia de ratos, mas ele ali sabe que ele pode ter perdido a liberdade, pode ter perdido a vida, e ele vai perder porque há ordens para a sua decapitação. Mas o que ele ganhou é incomparavelmente melhor. A gente precisa tirar a mentalidade da criança do bolinho de lama. A gente precisa saber que a vida com Cristo é incomparável a essa vida aqui. Por mais que nessa vida não só tenha calamidades, tenha prazeres também, e nós desfrutamos desses prazeres. Mas parece que a gente é que nem criança, brincando com sexo, brincando com dinheiro, brincando com trabalho, brincando com poder, achando que isso é o suprassumo da existência, da vida e de quem nós somos. Não, nós fomos feitos para o Senhor. E como diz Agostinho, um pai da igreja, um teólogo muito antigo, ali no século V, numa das suas obras mais conhecidas, chamada Confissões, o Agostinho falando uma das frases que são mais repetidas por aí, e eu praticamente já repeti incontáveis vezes: criaste-nos para ti, Senhor, e a nossa alma, o nosso coração não repousará enquanto não descansar em ti. Então, meus irmãos, no meio dessa pandemia, no meio dessa calamidade, quem está morrendo não está morrendo, quem está adoecendo não está adoecendo por ser um pecador pior ou mais grave do que outro. Não. Olhemos para nós, olhemos para nossas vidas, que possamos ter arrependimento, porque sem arrependimento iremos perecer. Jesus repetiu 2 vezes isso na passagem que a gente leu. E o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de vida, arrependimento é mudança de perspectiva, arrependimento é mudança do afeto, é deixar de amar o mundo e as coisas desse mundo e passar a amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, e em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos,
temos aqui então o resumo de toda a lei. Nós temos então aqui, não é, a chave ou o segredo, por assim dizer, de uma vida piedosa. Se estamos longe disso, o que é que a gente precisa fazer? Se arrepender. Se a gente não está vivendo com os afetos alinhados, se estamos idolatrando alguma coisa deste mundo e preferindo alguma coisa deste mundo em vez de preferir a Cristo, que o coronavírus sirva, que essa pandemia sirva ao menos para realinhar a nossa vida, para que a gente venha encontrar o valor imensurável e infinito que tem Jesus Cristo e que a gente venha se apegar a isso. Amém? Amém mesmo? Será que a gente precisa se arrepender de alguma coisa? De como a gente tem tocado a nossa vida? De como a gente tem tocado o nosso cristianismo? Será que a gente tem que ficar olhando só para os ímpios, para a escola de samba, para ator homossexual? Ou será que nós como igreja precisamos olhar para nós? Os nossos pecados como cristãos, pecados por omissão, pecados por tornar o nome do Senhor em vão, tantas vezes que nós diluímos a mensagem do Evangelho e misturamos com alguma outra coisa desse mundo, com as falsas teologias, como teologia da prosperidade, confissão positiva e por aí vai. Por termos abandonado a sã doutrina, abandonado o domingo, dia de culto, dia do Senhor, e preferido estar em qualquer outro lugar, menos na casa do Senhor. Será que precisamos nos arrepender do nosso marasmo na hora do culto, da falta de entusiasmo, da falta de alegria, da falta de oração e de leitura da palavra? Olhemos para as nossas vidas. Se nós não nos arrependermos, nós iremos perecer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, vamos orar e pedindo ao Senhor que Ele sonde nossos corações e que possamos, na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus e de sua infinita graça, andarmos por caminhos retos. Essa precisa ser a nossa oração. Então, ore comigo, feche teus olhos e, em nome de Jesus, faça a tua oração. Enquanto eu estou orando aqui, você ora daí e estamos em comunhão, conectados pela internet, mas em comunhão através da oração. Querido Deus, obrigado por mais um dia, obrigado por estarmos na tua presença e que em nome de Jesus o Senhor venha estar sondando nossos corações e mentes, que o Senhor venha estar nos trazendo a caminhos, ó Pai, de retidão. Senhor, em nome de Jesus, nos dá o teu perdão, que possamos de fato saber que somos pecadores, que possamos de fato nos arrependermos dos pecados, que possamos de fato lançar fora todo o mundanismo e perder aquilo que é valoroso para o mundo, a fim de ganhar a Cristo, que tem valor infinito, e que Cristo seja sempre mais entesourado em nosso coração, que Cristo seja sempre a pérola de grande valor no qual nós devemos devotar a nossa vida. Não deve haver nada nesse mundo, nada que deva competir o nosso afeto e a nossa lealdade, em que em nome de Jesus possamos estar com nossos afetos, os nossos amores alinhados para amar a Ti acima de todas as coisas, porque só assim iremos amar aqui na perspectiva terrestre, de maneira que não venhamos a praticar idolatria em nosso coração. Que em nome de Jesus o Senhor esteja com a sua igreja, avivando a sua igreja, avivando em sua obra, e para que em nome de Jesus o teu reino venha avançar, Senhor, venha estar trabalhando em nossos corações e venha alinhar a nossa vida à tua vontade. Cumpre a tua vontade em nós, Senhor. E se o Senhor tiver que usar calamidade, se o Senhor tiver de usar espinhos na carne, que mesmo causando dor, vão nos levar para mais perto de Ti, ó Pai, que em nome de Jesus,
que em nome de Jesus o nosso padecimento se torne testemunho. Que a nossa vida aqui, ó Pai, que é assaltada por diversos males, venha produzir, Pai, perseverança. Assim oramos em louvor do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Queridos, graças e paz para todos. Um finzinho aí de noite agradável na presença do Senhor. Boa semana. Vão no canal da igreja e fiquem vendo ali e revendo as nossas mensagens, os nossos cultos, os nossos vídeos. Sejam edificados pela palavra, perseverando na doutrina. Amém? Um abração. Tchau, tchau.